Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 25 do Evangelho, intitulado Buscai e Achareis. Então, para a gente começar, nós vamos fechar os nossos olhos, pedir a Deus, a espiritualidade amiga, que nos proteja, que possamos manter o equilíbrio em nossos lares, que possamos, nesse momento, estarmos unidos pelos pensamentos e pelas vibrações. Obrigada por tudo, Senhor, graças a Deus. Bom, esse capítulo do Evangelho começa com um item, que é uma passagem de Jesus, quando ele fala para nós o seguinte: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bata a porta, abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dá-lhe uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Está lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 7 a 11. Nessa passagem, Jesus, primeiramente, no primeiro parágrafo, mostra para nós que o que a gente pedir, a gente vai receber, mas o que a gente buscar, a gente vai achar. Se a gente bater na porta, ela vai abrir. Então, percebe que o verbo, ele já nos impõe uma ação. É preciso uma atitude ativa, né? Eu preciso pedir, eu preciso buscar, eu preciso bater. E aí eu vou receber tudo isso. Só que quando ele continua, ele fala para nós, né? Se nós homens, que somos maus ainda, né? Imperfeitos, a gente dá o melhor para o nosso filho, né? Se o nosso filho nos pedir pão, a gente vai dar pedra? Se o nosso filho nos pedir peixe, a gente vai dar uma cobra? Né? Claro que não. Então, se a gente, com todas as nossas limitações, a gente dá o melhor, quem dirá Deus, nosso Pai maior? Só que ele, na última frase ali, ele fala uma coisa, que o vosso Pai vai nos dar os bens verdadeiros. Essa palavrinha, ela diz tudo, né? Porque o que a gente vai receber? O que a gente realmente precisa. Os nossos bens verdadeiros e não os bens ilusórios. E aí, o que então significa esse buscar e achar? Né? Que outro ensinamento Jesus trouxe ali? Porque todas as passagens de Jesus, ela tem inúmeros ensinamentos, né? E aí no Evangelho, Kardec, né, destrinchou esses ensinamentos e vai explicando em vários itens, né? Então, um outro ensinamento muito importante é que, nesse momento, Jesus deixa claro o princípio da lei de trabalho, que é uma das leis morais, e, consequentemente, a lei de progresso, que também faz parte das leis morais. Por quê? Porque ele deixa claro que a gente precisa do trabalho, da ação. Se não fosse o trabalho, as nossas, né, as nossas forças, elas ficariam fracas e a nossa inteligência não se desenvolveria. Né? Então, o buscar é isso, é a gente ir à luta, é a gente ir para o trabalho, é a gente desenvolver a nossa inteligência, é a gente buscar ser útil, né? Como está lá no livro dos Espíritos, os Espíritos falam para Kardec que toda ocupação útil é trabalho. Por ser uma lei divina, essa lei ela vem para nos trazer grandes aprendizados. Né? Então, no campo profissional, no campo moral, né? Todo o trabalho que eu realizo, toda a ação útil que eu faço. Né? E os Espíritos ainda deixam claro que o corpo e o espírito trabalham. E quando a gente dá mais importância a um em detrimento do outro, vem os desafios, vem as dificuldades, vem os sofrimentos. Né?
E às vezes a ambição pelas coisas terrenas, pelo dinheiro, faz com que a gente neutralize o nosso bem, né? O bem que a gente precisa fazer para o outro. E aí, por isso que Jesus nos dá um outro ensinamento, que não se pode servir a Deus e a mamão. Então, eu não posso dar um valor a mais pelo dinheiro, pelas coisas materiais. Porque quando eu dou um valor maior para essas coisas, eu deixo de cuidar do outro lado. E aí é por isso que é preciso equilíbrio aí, né? Porque o que a gente vai levar daqui são as coisas que a gente conquistou enquanto espírito. Então, o desenvolvimento da minha inteligência, o que eu fui no meu campo profissional, o bem que eu fiz ali para as pessoas, e não simplesmente o cargo que eu ocupei, ou o nome que eu tive, ou a posição social que eu estava, né? E o Evangelho deixa isso muito claro. E o que seria, então, o buscar e achareis, né? O buscar e achar do ponto de vista moral, né? É o seguinte, quando a gente pedir luz para clarear os nossos caminhos diante de uma dificuldade, essa luz virá. Quando a gente pedir força para superar um desafio, para resistir ao mal, para resistir às nossas tendências, essa força virá. E virá de diversas formas, né? Elas vão vir através de conselhos, às vezes através de terceiros. Essas ajudas virão. Mas esse pedido, essa busca, ela precisa estar do lado da fé, né? Da confiança. Então, é pedir com confiança, com a certeza de que eu vou ser atendida. Só que quando ele lá atrás fala das nossas necessidades, nem sempre o que a gente pede é o que a gente precisa. E como o Pai conhece as nossas necessidades, ele vai nos dar o que a gente necessita. E nem sempre vai ser aquilo que a gente esperava. Por isso que a gente tem que ter os ouvidos de ouvir. Por isso que a gente precisa estar sempre estudando a doutrina espírita. Para que a gente possa entender tudo o que acontece com a gente. E aí o grande questionamento é, o que a gente está buscando? Onde estamos buscando? Né? Os trabalhos que a gente realiza. A gente é feito em 895, do Livro dos Espíritos, falando da perfeição moral, os Espíritos nos deixam claro que todas as nossas dificuldades e as nossas infelicidades no mundo mostra a nossa grande imperfeição. E a nossa grande imperfeição, por quê? Porque todas essas dificuldades, elas surgem porque nós damos mais valor aos nossos interesses pessoais. E o interesse pessoal, ele está muito ligado ao egoísmo. O interesse pessoal não é aquilo... por exemplo, eu sei o que eu quero, né? Eu sei o que eu quero buscar, eu sei o que eu quero pedir, né? Essa certeza de querer algo é uma coisa. O interesse pessoal é quando eu só olho para o que eu quero, para o que eu desejo. E aí eu tampo os meus olhos em relação ao que está acontecendo ao meu redor, em relação ao que as pessoas estão me alertando. E aí eu quero aquilo e acabou. E aí eu passo por cima de tudo e de qualquer um para conseguir aquilo que eu quero. E eu só olho para mim. Tudo que eu faço, eu penso em mim. Que recompensas eu vou ter, como que eu vou ficar depois, né? Esse é o interesse pessoal. E ele está muito ligado ao egoísmo. Né? Que é aí o grande obstáculo para o nosso progresso. Né? Que é filho do nosso orgulho. Né? Então eu me acho tão melhor que os outros, que é tudo eu. Tudo para mim. Eu em primeiro, em segundo, em terceiro lugar. Mas lá nesse mesmo capítulo, Kardec vai, nos seus comentários, deixar claro que se a gente tiver a nossa vontade firme, a gente consegue superar esses desafios e consegue identificar as nossas reais necessidades.
Tem uma outra pergunta do Livro dos Espíritos muito interessante, que é 860, em que Kardec pergunta, né, se a gente conseguiria, pela nossa vontade, pelos nossos atos, fazer com que alguns acontecimentos não aconteçam, né? Evitar alguns acontecimentos. E aí os espíritos vão respondendo, né? E diz para nós que para que a gente faça o bem, que é o nosso único objetivo aqui na vida, é preciso que a gente impeça o mal, né? Ou as consequências desse mal. E que as fatalidades, as coisas que a gente chama de fatalidade, elas só acontecem em relação às questões materiais. Porque em relação à nossa vida moral, ao nosso conhecimento moral, às nossas conquistas morais, não há fatalidade, né? Não há fatalidade. Então, o ato de fazer o bem, de buscar resolver as situações do nosso dia a dia, faz com que a gente impeça, sim, muitos acontecimentos ruins. Só que, na maioria das vezes, a gente vai a encontro desses acontecimentos pelas nossas ações equivocadas. E aí Kardec continua perguntando, tá, beleza, mas tem pessoas que não conseguem êxito em nada, né? Aquelas pessoas que tudo dá errado na vida delas, né? Será que elas não conseguem nada? A gente poderia chamar isso de fatalidade? Ah, fulano nunca consegue nada, a vida do fulano não anda, né? A gente fala muito isso. E aí, olha o que os espíritos respondem. Que é uma fatalidade se a gente quiser dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida. Ou seja, essas pessoas, elas escolheram ser provadas naquela dificuldade, para exercitar a sua paciência, a sua resignação. Só que isso não é absoluto, porque muitas das vezes o caminho falso que a gente percorre, e aí ele deixa claro aqui, que caminhos, às vezes, distantes das nossas aptidões e das nossas inteligências, faz com que a gente sofra. Olha aqui a frase que os espíritos, o exemplo que eles dão. Grandes probabilidades têm de se afogar quem pretender atravessar um rio a nado sem saber nadar. E assim se dá com a maioria dos acontecimentos. Quase sempre obteríamos êxito se só tentássemos o que estivesse em relação às nossas faculdades. O que o perde são o seu amor próprio, que está ligado ao interesse pessoal, e a sua ambição, que nos desvia da nossa senda e nos faz considerar a vocação o que é simplesmente uma paixão. E aí a gente fracassa por nossa culpa, e é uma fala dos espíritos, fracassa por sua culpa. Mas em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se da sua estrela. E aí eles terminam, né? Por exemplo, que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mete-se a ser mau poeta e morre de fome. Para todos haverá um lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. Então, olha que interessante, esse exemplo que os espíritos nos dão. E esse exemplo é muito atual, porque como a gente vê, e o mais triste é a gente ver pais espíritas, aqueles que conhecem o objetivo da vida, que olham para os seus filhos e sabem que são espíritos imortais, que estão como seus filhos, né, que vieram para esse mundo cumprir uma parte da sua trajetória espiritual, tendo alguns comportamentos, como que eu vou citar agora. E com certeza todo mundo já ouviu isso, né, dentro das nossas famílias, dos nossos vídeos com amigos, que é a gente querer impor aos nossos filhos, aos nossos jovens, aquela profissão que a gente qualifica como a melhor, como aquele que vai dar a ele ascensão social. Quantas vezes já ouvi pais falando para os jovens, mas você vai ser professor? Eu criei um filho para ser professor? E aí a gente, não, mas você tem que ser engenheiro, você tem que ser médico. E olha lá, pergunta 862 do Livro dos Espíritos, né? E aí,
Como que a gente fica depois, quando a gente tiver que prestar as nossas contas enquanto pais? Né? Que Santo Agostinho fala para nós que quando retornarmos, Deus vai perguntar para nós o que fizemos dos filhos confiados à tua guarda. Né? E aí, o que a gente fez? Porque essa busca para que a gente encontre, né, buscar e achareis, está ligada ao que eu quero buscar e o que eu trago enquanto espírito de necessidade. Então, a gente sabe que o campo profissional faz parte da nossa programação. E que o espírito precisa passar por aquela profissão, aprender daquela forma, para que ele vá ali, né, tendo novos conhecimentos, adquirindo novas habilidades, aprendendo e, o mais importante, a oportunidade de ser útil. E quantas vezes a gente tem essa fala? Né? E na maioria das vezes a nossa fala é materialista, a gente está preocupado com o retorno financeiro que os nossos filhos vão ter. Né? A gente está preocupado com o que ele vai ser para a sociedade. Só que a gente esquece que os nossos filhos podem ser chamados a retornar à pátria espiritual a qualquer momento. E no momento de pandemia, então, né, todos nós, qualquer um de nós, tem um amigo que faz palestra, ele fala isso, o espírita não pode esquecer que ele vai morrer uma hora. E às vezes o espírita esquece disso, né? Ele também vai partir uma hora. E aí? Né, toda esse desgaste que a gente teve com esses jovens não valeu de nada. Então, o buscar e o achar, né, Deus vai nos retribuir, vai nos dar aquilo que a gente necessita. E aí a gente tem que estar muito atento todos os dias. Se aquilo que eu quero buscar não está ligado à ambição, à vaidade, ao egoísmo, né? Para que a gente não sofra ao ver a infelicidade do outro. Então, quando Kardec fala para nós do egoísmo, ele nos mostra isso, né? Porque o ego faz com que a gente, muitas das vezes, não enxergue as reais necessidades do outro. Né? E aí a gente tem que estar muito atento. E o próximo item desse capítulo tem uma passagem linda de Jesus, que, assim, é a passagem que eu, particularmente, acho a mais linda de todo o Evangelho, né? E toda vez que eu leio essa passagem, eu me emociono, porque é muito lindo o que Jesus fala para nós. E aí eu trouxe aqui um vídeo de um trechinho pequeno, né? Que é exatamente o momento em que Jesus fala, tá? Então, vamos lá. Portanto, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem dispensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de boa fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisa delas. Buscai antes o reino de Deus
E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno pai, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, e dai esmolas. Bom, é só até essa parte aí, né? Então, essa passagem, ela tá em Mateus, no capítulo 6, observar os pássaros do céu. Né? E Jesus vai falando ali, primeiro, para a gente não acumular os tesouros na terra, né? Porque esses tesouros, eles ficam aqui. Então, toda essa preocupação que às vezes a gente tem pelas coisas materiais, essa preocupação vai nos levar a um caminho de sofrimento, de tristeza ao desencarnarmos, porque a gente não vai levar nada disso. E se a gente ficou preso a essas coisas aqui, quando a gente desencarnar, a gente vai sentir falta dessas coisas. Se os nossos interesses estavam mais nessas coisas, a gente vai sofrer e muito. Né? E aí ele fala para que a gente acumule tesouros no céu, porque esses tesouros, a ferrugem não come, nem os vermes. E aí ele deixa claro, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Então, onde estão as minhas maiores intenções? E aí a gente tem um relato muito emocionante de uma rainha, né, que está lá no capítulo 2 do Evangelho, e é um relato de uma rainha da França, falando exatamente isso, né, do quanto ela se iludiu, né, e ela fala, uma realeza terrestre, e ela fala que quem melhor do que ela poderia compreender as palavras do Senhor, que meu reino não é deste mundo, ela que teve fama, que tinha uma posição social na época, né, e aí ela vai que ela se preocupou mais com as coisas, né, do mundo, mas que para que a gente tenha um lugar nesse reino, a gente precisa de 3 coisas: a abnegação, humildade, 4, caridade e a benevolência para com todos. Porque sem isso, a gente chega do outro lado iludidos. E é exatamente o que ela fala aqui. E aí ela termina, né? Depois, se vocês quiserem ler, capítulo 2, último item do capítulo, uma realeza terrestre. E aí ela termina assim, falando que os homens correm para alcançar os bens terrenos como se houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem de que apenas apanhar uma sombra e desprezar os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. E ela ainda fala antes que lá no plano espiritual, ela encontrou em situações muito melhores que ela, aqueles que ela tinha como inferiores a ela. Então é um grande exemplo a nós. A gente também tem um outro exemplo, que é um exemplo do mancebo rico, né, que era um jovem, que pergunta para Jesus como ele, o que ele deveria fazer, né, o que ele deveria fazer, eu estou tentando achar exatamente a palavra, mas vamos, a frase aqui, mas ele pergunta, é isso mesmo, ele pergunta para o Cristo o que ele deveria fazer para ter a vida eterna, né? E aí, achei. Porque ele fala, né? Que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? E aí, Jesus fala para ele, cumpre os mandamentos. Não matar, não cometer adultério, não furtar. E aí o jovem responde para ele, tá, mas eu já cumpro tudo isso, né? Eu faço isso desde quando eu cheguei à minha mocidade. Mas o que ainda me falta?
Jesus, naquele momento, ele sabia que o calcanhar de Aquiles daquele jovem era a preocupação com o status que ele tinha. E aí, Jesus, naquela pergunta daquele jovem, Jesus responde para ele: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. O que esse homem, esse garoto, esse jovem faz? Né? Ele vira as costas e naquele dia ele teria uma corrida de bicas, né? Muito comum na época. E ele resolve ir para aquela corrida. Quando Jesus fala para ele vender tudo o que ele tinha, era no sentido dele se desfazer, se livrar, renunciar a tudo, inclusive aquela corrida. E ele já havia ganho outras, né? Então, aquela coisa de ganhar, aquele status que a pessoa fica no momento, ainda era muito forte naquele jovem. E ele acaba morrendo, né? Ele acaba desencarnando naquela última corrida dele. Né? E no livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo, ela relata para nós como foi esse jovem, né, naquele momento ali, em que ele cai em si, né, e percebe o grande equívoco que ele comete, porque Jesus, naquele momento, deu a oportunidade para que ele demonstrasse, né, naquele momento, a sua renúncia e a sua verdadeira decisão em conseguir o reino de Deus, né? Engrandear esse reino. Então é muito interessante, é muito bonita essa história também. Eu lembrei dela aqui agora. E aí, vamos lá. E aí Jesus continua, né? Para que a gente não se inquiete, ou seja, para que a gente não fique ansioso, para que a gente não se desespere com o que a gente vai comer, vai vestir. E aí ele vai dando exemplos da natureza. Que os pássaros conseguem comida na própria natureza. Que os lírios do campo se vestem de maneira belíssima, né? Porque como é lindo um lírio. E se Deus faz tudo isso para essas criações divinas, o que ele não faria por nós? Para nós. Né? Então, para que a gente não se inquiete com tudo isso. E aí ele fala que o nosso Pai vai atender essas necessidades e que a gente precisa buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Esse aí, assim, né, faz a gente ampliar isso, né, ter um olhar assim do quanto não é tão simples buscar primeiro o reino de Deus. Porque a primeira coisa, buscar o reino de Deus é se livrar de todas as coisas que nos prendem. De todas as coisas que a gente é apegada, dos nossos vícios, né? Dos nossos sentimentos ruins. Mas quando ele coloca e sua justiça, é muito mais difícil. Porque buscar a justiça de Deus, meus irmãos, não tem outro caminho que não seja olhar para o outro. Olhar para o lado, a começar dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas. E olhar para o outro a nível social. É tudo. E quando a gente lê a Lei de Sociedade, que está lá no Livro dos Espíritos, como a nossa visão de mundo se amplia. E precisa ser ampliada. Então, essa justiça, ela está ligada à nossa relação com o outro. E aí ele fala, porque aí, quando a gente conseguir buscar primeiro justiça, todas as coisas serão nos dadas de acréscimo. E aí ele termina, não, para que a gente não se preocupe, então, pelo dia da manhã, porque o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. E aí, nesse sentido, a gente, em momento algum, né, Jesus quis dizer aí que é para a gente ficar sentado, esperando que as coisas caiam do céu, que as coisas aconteçam, né? Então eu vou sentar, vou ficar aqui esperando que tudo que eu quiser, Deus vai me dar.
Não é isso, né? É preciso uma ação. É preciso irmos em busca e fazermos algo para sermos merecedores dessa bênção. É como se Deus falasse assim pra gente: faça a sua parte enquanto criatura minha, criada por mim. E quando você fizer a sua parte, eu irei te recompensar. E são recompensas que nós não temos noção porque não são palpáveis. Porque as recompensas aqui do mundo são muito mais comuns no nosso dia a dia. Então, eu faço algo no meu emprego, eu tenho uma recompensa. Eu trabalho, eu tenho uma recompensa depois, né? São recompensas que elas não podem ser mensuradas, né? Mas são recompensas que realmente enchem o nosso coração de alegria. E quando ele fala que Deus, né, vai nos suprir as necessidades, Jesus quer mostrar para nós o quanto Deus é bom e quanto a providência divina age o tempo inteiro em nossas vidas. Porque ele está dizendo aqui que Deus nunca vai nos abandonar. Que ele conhece cada um de nós pelo nome. Pelo nome nessa encarnação, pelo nome nas próximas encarnações. Ele conhece cada um de nós e sabe das nossas intenções. Né? Sabe o que está dentro da gente. E aí a gente precisa ir nesse caminho, né? De realmente observar as coisas que estão ao nosso redor no momento do desafio. E claro que todos nós, em algum momento, né, aí nesses 10 meses de isolamento social, nesses 10 meses sem poder estar no centro, sem poder olhar no olho, sem poder abraçar aquele amigo, aquele companheiro de tantos anos, né, de casa espírita, de espiritismo. É claro que nesse momento, muitas das vezes a gente se inquieta, sim, né, por essa saudade, e aí algumas pessoas que ficaram desempregadas, outras que tiveram reduções nos seus salários, ficam preocupados, meu Deus, o que vai ser? Né? Como vai ser? Né? Como que vai ser as coisas no centro? Como que a gente vai continuar atendendo as famílias que a gente atende na casa? Como que vai ser isso? E aos poucos as coisas foram se ajeitando, a gente foi percebendo que é possível. Né? Então, um grupo vai para frente do centro lá esperar, né, as pessoas passarem para deixar o seu quilo. Um grupo vai fazer a sopa. O grupo de evangelizadores se reúnem para receber e ter o contato com as crianças pelo computador. E aí vamos gravar as palestras para que todo mundo possa assistir. E aí tem o sistematizado. E foi descobrindo que é possível. Só que essas dificuldades, elas são grandes, mas a gente está resolvendo elas. Só que as nossas inquietações ligadas às questões morais, elas são muito mais difíceis. Né? Como eu vou ser menos impaciente? Como eu vou falar menos da vida do outro? Como eu vou julgar menos? Como eu vou amar mais? Como eu vou olhar para o outro com um olhar, né, de quem olha para o outro como um espírito imortal, com alteridade? Como que eu vou fazer isso? Isso, meus irmãos, é muito mais difícil. Nenhuma outra dificuldade que a gente venha passar nessa encarnação é maior do que essa dificuldade de enxergar o que a gente precisa mudar aqui dentro, né, dentro de nós. Porque isso exige muito trabalho de autoconhecimento. Mas a espiritualidade está aí nos mostrando o caminho, o como fazer. Então vamos buscar essa conexão com o Pai. Vamos buscar ser justos o tempo inteiro. E quando a gente errar, vamos refletir, reconhecer o erro e ir atrás de corrigir esse erro através de boas ações. Lembro de um caso do Chico, né, em que lá um fez mal para o cachorrinho dele, né, achando que o cachorro dava muito trabalho para Chico e dá veneno, me parece, para o cachorro, né. Eu não sei muito bem, eu não lembro muito bem a história, eu lembro do desfecho, né, que é o que eu quero chegar aqui. E aí Emmanuel, e ele fica com aquela mágoa, né? E aí conversando com o Emmanuel, ele fala, eu preciso desfazer isso que está dentro de mim, porque está me fazendo mal. E Emmanuel fala para ele,
vai lá e compra algo que ela esteja precisando muito, né? E Chico tinha uma vida financeira bem difícil, né? Ele vivia ali como que realmente ele necessitava. E aí ele compra uma máquina de lavar, ele descobre que ela precisava de uma máquina de lavar e ele presenteia aquela mulher. E aí eles se abraçam, aquela coisa toda, e aí Emmanuel fala para ele que ele não tinha, se ele pudesse ver, né, as vibrações que saíram da mulher, as vibrações de gratidão que partiram daquela mulher. Chico deu algo material, mas que tinha por trás ali uma questão muito maior. Ele realmente queria servir a ela dentro de uma necessidade, para que ele conseguisse desfazer aquilo que ele estava sentindo dentro dele, né? Então, meus irmãos, olha que exemplo, a gente tem vários outros, né, que a gente poderia dar aqui. Mas para que a gente pense nisso, né, o que a gente realmente está buscando, né? E o nosso grande desafio é realmente vivermos enquanto espíritos imortais, né? Não nos deixar levar pelas coisas da matéria, pelas dificuldades. Nesse momento agora que a gente está passando, principalmente, né? Que a gente não deixe o desânimo dominar a nossa vida. Fazer parte do nosso dia a dia. Enquanto espírita, precisa ter um comportamento diferente. E para a gente fechar, tem uma página belíssima do Ativos. Olha que linda essa página, porque ele começa assim: e eu vos digo, a vós, pede e dá e abri-vos-á. Jesus, aí já é lá em Lucas, mas é a mesma passagem que está em Mateus, só que é assim em Lucas. E aí ele vai falar para nós: pedi, buscar e batei. Esses 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. E ele vai falar que é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, de preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados, né? Ou seja, aqueles hábitos que são tão firmes que a gente não consegue se libertar deles, né? É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, então, primeira coisa, né? A gente pedir. Logo depois vem o quê? A busca, né? A procura. E aí ele fala que a procura constitui-se de esforço seletivo. O que eu estou buscando? Onde eu estou buscando? E aí ele fala que é imperativo aprender a buscar o bem legítimo, o que realmente é o bem, e não as coisas ilusórias. O que realmente é o bem é o que eu tenho que buscar. E aí, estabelecido esse roteiro, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Só que olha que interessante que ele fala, que sem o martelo do esforço metódico, ou seja, aquilo que eu preciso fazer todo dia, e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vista à nossa felicidade espiritual. Então, meus irmãos, é preciso ferramentas para isso. E ele deixa claro que ferramentas são essas. O esforço e a boa vontade. Então, é algo que tem que vir de mim. Eu preciso identificar o que eu preciso pedir, buscar, e ao bater na porta, eu preciso de algumas ações. Não é simplesmente bater e ela abrir. Ela vai abrir se eu tiver esforço e boa vontade. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor a nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime, trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai e batei.
essa trilogia de Jesus reveste de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Então, depois, se vocês quiserem ler ela na íntegra, Pão Nosso, lição 109. Então, é isso, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com vocês. Muitas saudades de estar lá na nossa casa, podendo olhar nos olhos de vocês, né? Poder ver as reações de vocês enquanto a gente está ali falando e aprendendo, né? Muito mais, porque quando a gente lê, a gente já está aprendendo. Aí, quando a gente organiza as ideias, de novo a gente está aprendendo. E quando a gente está falando, a gente aprende pela terceira vez e tem um compromisso ainda maior de fazer aquilo que a gente está falando, né? Então, que Jesus esteja com vocês e que a gente se mantenha firme, que a gente não perca a nossa fé, os nossos pensamentos positivos, os nossos pensamentos elevados. E quando tiver difícil, vamos recorrer àqueles mais próximos, né? A gente tem aí hoje a tecnologia que facilita esses contatos. Vamos pedir ajuda por uma conversa, né? Hoje a gente faz uma chamada de vídeo, a gente vê o outro, a gente consegue olhar o outro, né? Mas não vamos nos desanimar, porque se Deus quiser, em breve a gente vai estar junto novamente e com certeza vamos valorizar ainda mais os momentos de aprendizado que a nossa casa sempre nos oportuniza. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e a gente, para encerrar, vai fazer uma prece, agradecendo a Deus a oportunidade, pedindo a Deus por aqueles que estão desencarnando nesse momento de pandemia, que possam ser recebidos pela espiritualidade amiga, que os seus familiares tenham as suas forças reforçadas nesses momentos de desafios. Muito obrigada, Senhor, por tudo e por estar sempre segurando as nossas mãos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.